Olá, irmãos, esse é o nosso último vídeo sobre o assunto do não julgueis, falando dessa vez sobre falsos profetas. Eu vejo alguns crentes se omitindo de fazer julgamentos sobre determinado ícone gospel, dizendo assim que nós não temos que julgar ninguém, que nós temos que orar e tudo mais. Cara, você não está sendo cristão, você não está sendo muito, está sendo irresponsável. Como eu disse no vídeo anterior sobre o julgamento, é o seguinte: no capítulo 7 de Mateus, inicia falando sobre não julgar. Qual é o assunto seguinte do não julgar? Falsos profetas. E sabe o que Cristo vai dizer? A gente vai fazer um exercício. Eu vou citar alguns versículos aqui e você vai me dizer se esse versículo tem a ver com não julgueis, vai orar. Certo? Então lá em Mateus, no capítulo 7, que inicia falando sobre não julgar, ele finaliza falando sobre falso profeta. E Jesus inicia dizendo assim sobre falso profeta: pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7,16 e no versículo 20 também. Será que esse versículo, pelos seus frutos o conhecereis, significa não julgueis a orar? Será que esse versículo que está em Judas 1,3, parte B, que diz: sentia necessidade de exortar-vos, de dar ânimo, de encorajar vocês. Sentia necessidade de encorajar vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O versículo seguinte diz: porque muitos falsos profetas se têm introduzido no meio de vós. Será que esse versículo que se diz sentia necessidade de encorajar vocês a batalhar pela fé significa não julgueis, temos que orar? Será que esse versículo que diz acautelai-vos dos falsos profetas, no versículo 15, e no versículo 15 de Mateus 7, e no capítulo 24, versículo 4 de Mateus, duas vezes Cristo vai dizer acautelai-vos dos falsos profetas. Será que ele está dizendo para mim não julgueis a orar? Em Apocalipse 2, 2, parte B, que diz: e puseste à prova os que se dizem apóstolo e não o são, e os achastes mentirosos. Será que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso não julgueis, vá orar? Em 1 Coríntios 11, 29, é necessário que haja entre vós heresia, para aqueles que são sinceros se manifeste. Será que quando a palavra diz se manifeste, está dizendo não julgueis, vai orar? Efésios 5,11, não andeis em conformidade com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a publicamente. Sabe que esse condenai-a significa não julgueis, vai orar? 1 Coríntios 14, 29, e falem os profetas, um ou dois, e os outros julguem. Será que esse julguem não julgueis, vai orar? Então, por essa seção de versículos aqui que eu separei, não são os únicos. Jesus, a palavra está tentando nos calar, está falando que a gente não tem que falar nada. Olha, existe crente que tem esse posicionamento, que é um posicionamento prudente, ele está sendo prudente. Ele não tem informações sobre a vida daquele homem para poder falar nada, ele está correto, tem que ser prudente, você não pode falar se é falso profeta ou não, se você não conhece o ensino da pessoa. Como também, ele não tem clareza bíblica. Ele não conhece doutrina. Ele mal sabe o que é apologética. Então, ele não tem informação bíblica suficiente para dizer se aquele ensino é errado ou não. Ou para dizer a gravidade que é aquele ensino. O quanto aquele ensino é nocivo para a igreja. Então, ele não tem nenhum dos dois. De onde surge essa falta de conhecimento sobre o ensino da pessoa, a vida daquela pessoa, o conhecimento e clareza bíblica, doutrinária, ele não tem nenhum dos dois. O que resulta nele dizer: olha, não julgueis, vamos orar. Resulta dele dizer esse versículo de forma irresponsável. Olha só, o primeiro que eu citei, pelos seus frutos o conhecereis, no 16 e 20 de Mateus 7, olha o que ele está falando.
É pelo que ele está fazendo, você vai saber se é ou não. É pelo ensino, é pelas obras, você vai saber se ele é ou não. Então eu, vendo a vida dele, seu discurso e suas obras, eu vou ver que ele é falso profeta. Jesus disse que eu vou ver. Pelos seus frutos conhecereis. Eu vou tomar conhecimento que ele é falso profeta. Eu vou ficar sabendo. Eu não vou ficar em dúvida. Eu vou ficar sabendo. Conhecereis. Conhecereis o que, Jesus? Ou seja, eu vou ter a certeza. Ele é falso profeta. Por que meio, Jesus? Pelo que eles estão fazendo. Vida e discurso. O seu ensino. Jesus que está dizendo. Logo em seguida do versículo quando ele fala do não julgueis. Ele diz isso. 2 vezes. No 16 e no 20. Quando ele fala, e Judas, quando fala no 3, sentia necessidade de exortar-vos a batalhar, significa que os crentes estavam dessa forma. Não julguei, vamos orar. Então os crentes estavam vendo só os profetas fazendo besteira, falando besteira, ensinando errado, e dizia, não julguei, vamos orar. Então, Judas escreveu uma carta para dizer assim, eu quero encorajar vocês, certo? A brigar, a batalhar, pela fé. Que fé? Pela doutrina. Eu convoco vocês. A carta de Judas é uma convocação para a batalha, pela apologética, pela doutrina verdadeira. E quem são o nosso alvo? Os falsos profetas. Aí no versículo seguinte, ele vai dizer que se introduziu no nosso meio gentes ímpios, falsos profetas, que está corrompendo a verdade. E essa carta nos convoca a combatê-los. Porque os crentes estavam no discurso, não julgueis, vamos orar. E no mesmo capítulo 7, o versículo 15, e em Mateus 24:4, o sermão escatológico, Jesus vai dizer a mesma frase, acautelai-vos. O que é cautelar? Tome cuidado, não seja ingênuo, inocente, porque Jesus usa a expressão 2 vezes em 2 sermões preciosos da montanha e o escatológico, acautelai-vos. Por quê? Por conta de como é fácil você, eu, ser enganado por eles. Por isso existe essa advertência tão séria 2 vezes. Tome cuidado. Tome cuidado, porque simplesmente você não percebe de imediato. Não é simples perceber. A possibilidade de você cair na rede dele é grande. Portanto, ao invés de você ser inocente, ingênuo, de credenciar de imediato que alguém porque está fazendo milagre, porque prega bonito, porque está aí estourando, em vez de você ser inocente, de credenciar como homem de Deus por conta disso, cautela. Tipo assim, no nosso português, pezinho atrás. Porque a facilidade para eles fingirem que são cristãos e nos enganarem é muito grande. Tão grande, que tem que ter um dom para identificar, que é o dom de discernimento do Espírito. Por que tem que ter um dom de discernimento do Espírito? Porque a gente não tem condição de perceber aí com isso aqui. Aí tem que ter um dom. De tão bom que é a imitação. De tão bom que a gente não consegue de imediato perceber. Precisa ter um dom só para isso. O 4º versículo foi: não creais em todos os espíritos, mas provai se o espírito é de Deus. Mais uma vez, em João, acho que eu esqueci de ler esse, não foi? 1 João 4:11. Filhinhos, não creais em todos os espíritos, mas provai se o espírito é de Deus. Nesse aqui, ele está falando o mesmo que Jesus falou, do acautelai. Se você não vai crer, ou seja, filhinho, fique com o pé atrás. Não credencie, não dê crédito a nenhum espírito de imediato. E aí, não julgueis? Não, eu não sei se é de Deus ou não. Vamos orar? Prove. Hashtag fica a dica. Prove. É o que a Bíblia orienta. Não sei.
deixa para lá. Não. Prove. Submeta a prova. Verifique. Procure saber. Prove. A Bíblia me diz isso. Você me diz, não julgueis a orar. Jesus vai elogiar a igreja em Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, a primeira carta das igrejas da Ásia, dizendo: puseste à prova o que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Jesus está elogiando a igreja. Chegou um grupo lá de apóstolo, dizendo ser apóstolo, e eles submeteram a prova. Não é. Não é. Eles não receberam de imediato. Olha, são apóstolos. Não. Vamos botar a prova para ver se é mesmo? Vamos ver. Vamos perguntar a eles. Vamos interrogar. Vamos lá, vamos verificar. Vamos ver o que é que ele ensina sobre tal coisa, sobre determinada coisa. Vamos ver lá o que é que ele ensina. E os achaste mentirosos. Por mimizeiro, isso é escândalo. Isso é antiético. Esqueceram de ensinar ética para Deus, esqueceram de ensinar ética para Jesus, esqueceram de ensinar ética para os apóstolos. Em 1 Coríntios 11:29, é necessário que haja entre vós heresia, para que os são sinceros se manifeste. Cara, tá mais claro do que isso, impossível. Você vai se manifestar. Por quê? Porque você não aceita. O que é manifestar? Se manifestar. Não, tudo bem, vamos orar. Há heresias por crente sincero, que tem fome e sede de justiça, no dia que a sua ficha cair. O que significa fome e sede de justiça, o não julguei, vamos orar, morre. Mas no dia que sua ficha cair sobre isso, fome e sede de justiça. E é isso que Coríntios 11, esse versículo está se referindo. Tem a heresia, para aqueles que são sinceros, se manifeste, argumente, está errado, não é assim. Não andeis em conformidade com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Não, irmão, não sei. Não, condenai-a. Não, eu condeno no meu coração, entre eu e Deus, sabe? Assim, eu sei que é errado, mas é só eu e Deus. Os outros que se virem para saber se é de Deus ou não. Importante que eu já sei. Filho, condenai-a. Não ande em conformidade com isso. O que eles estão fazendo, não faça. Primeiro ponto, não faça o que eles estão fazendo. Em segundo lugar, condenai-a. Significa que eu vou chegar e dizer assim, isso é errado. Isso é heresia. Isso não está na Bíblia. E 1 Coríntios 14:29 que fala: e falem os profetas uns dois, os demais julguem. Cara, não vou nem explicar essa parte. O julgue profecias, né? O camarada está emitindo profecia e a palavra diz julgue, é autoexplicativo, não precisa de exposição, né? De tentar destrinchar nada, está muito bem claro. Então a palavra diz, por meio de várias passagens, esse direito de como por que está essa bagunça, aliás, no mundo gospel? O que está essa bagunça? Porque os crentes têm um discurso de omissão. Tem um discurso de omissão, ao passo que tem que tomar cuidado para não sair acusando todo mundo. O cara cometeu um erro, é falso profeta. Ensinou uma coisa que você não aceita, é falso profeta. Então, por conta disso, tem que tomar esse cuidado. Alguém que vive ensinando heresia, alguém que vive praticando erro, que vive escandalizando o evangelho, que está prejudicando a imagem dos cristãos no Brasil e no mundo, é esse tipo aí. Não é porque um cara falou um negócio que não é por conta disso. Não é porque o cara fez alguma coisa que falso profeta. Não é por conta disso. Então tem que tomar esse cuidado. Mas sim, ela me dá todo o direito, e a palavra fala assim, como eu disse no início, que está escrito, é pelos seus frutos. Aí eu vou conhecer, eu vou saber, eu vou ter certeza, e eu vou dizer. Esse camarada aí é falso profeta, porque ele ensina essa heresia, ele faz isso que é pecado, ele faz isso que é pecado, ele escandaliza assim. É isso que está escrito na palavra. E aqui com esse vídeo encerra nossa série de vídeos sobre o não julgueis, né? A autoridade do crente para julgar, sobre o que é que a palavra nos orienta. Espero que você tenha sido esclarecido, que tenha então compreendido o assunto e que agora você passe a fazer o que a Bíblia diz e não o que você acha.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus.